Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa terça-feira, amanhã já tem jogo do Fluminense de novo, né? Fluminense e Palmeiras do Maracanã, mas vamos falar de hoje, né? No vídeo de hoje vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso, treinando e provavelmente voltando amanhã, Inestrosa e contratações, né, do Fluminense, precisamos muito, e também sobre nosso possível adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que vai ser decidido hoje, tá? Então vamos rodar a vinheta aqui e começar esse bate-papo de terça-feira. Antes de começar, vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, coisas que ajudam muito, falta bem pouco para a gente bater 14 mil inscritos e ajuda muito, tá bom? A sua inscrição, se você já é inscrito, só deixa o like e faz seu comentário aqui sobre os assuntos do vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá, Paulo Henrique Ganso treina nessa segunda-feira, treinou ontem, né? E provavelmente vai a campo contra o Palmeiras amanhã. Tem muita chance de ir a campo contra o Palmeiras amanhã. Vamos lá, né? Vamos fazer uma novela aqui, né? O Ganso tem o seu problema com miocardite lá no começo do ano, fica afastado, volta fisicamente, está abaixo do que todo o elenco. Confesso que eu não entrei nesse desespero que o Ganso já era, que uma galera entrou. Eu acho que é muito relevante o fato do Ganso ter sido um dos principais jogadores, inclusive fisicamente muito bem na temporada passada de 2024, apesar do nosso ano muito ruim. O Ganso era um que conseguia brigar e conseguiu entregar bons jogos. No Mundial, aí acho que vale a gente fazer o recorte mundial, né? Ele não é aproveitado, ele joga naquele começo que o time é poupado contra o Ulsan, joga muito mal no primeiro tempo, como todo time praticamente. Ele é sacado, o time faz a virada ali para 4-2 contra o Ulsan e depois ele não é aproveitado mais no Mundial. Ele volta, sofre, o Fluminense informa uma lesão antes do jogo contra o Cruzeiro, também não joga contra o Flamengo, e ao ser questionado sobre Paulo Henrique Ganso na última coletiva, ele diz que Ganso estava com um problema na coxa, que estava lesionado, mas ele dá a informação que o Ganso seria titular contra o Cruzeiro se não tivesse essa lesão. E amanhã veremos Ganso de novo disponível, né? O treino de hoje define isso. Minha opinião, se o Ganso consegue jogar amanhã, se eu acho que vale o Ganso jogar amanhã, acho que a gente está falando de um Ganso voltando de lesão, sem ritmo de jogo. E claramente não está no auge físico, pelo que estava jogando antes de se lesionar. Eu acho que dá para você, acho que pela situação de falta de criação, eu não acho absurdo cogitar a ideia de entrar com o Paulo Henrique Ganso, mas a gente precisa montar um esquema pensando nisso. E, por exemplo, se ele monta um esquema para mim com 3 volantes e o Ganso no 4-4-2, eu acho que é algo um pouco mais coerente. Ou então até com ponta, mas todos ali correndo pelo Ganso, para o Ganso conseguir entregar essa bola ao ataque. Eu acho complicado, mas eu acho tudo muito complicado com o ataque que a gente tem hoje, né? Sendo bem sincero, o jogo contra o Flamengo me preocupou muito, porque foi um jogo onde a gente se postou bem defensivamente e não tinha o que fazer lá na frente. E esse é o assunto do próximo. Você gostaria de ver o Ganso titular no próximo jogo? Comenta aqui, tá? Eu fiquei curioso. Acho que a torcida sempre foi essa divisão de Ganso, a galera que ama o Ganso, a galera que não gosta do Ganso. Acho que não gosta, hoje em dia é muito difícil depois de tudo que ele entregou pra gente, né? Mas a galera que bota ele no altar ali, uma galera que gosta dele, acho que é isso. Vou comentar agora sobre isso, que é o assunto que eu acabei de falar aqui, né? Precisamos contratar para esse ataque. Vai ser o nosso próximo assunto. Próximo assunto é sobre o Inestrosa, atacante ponta direita do Atlético Nacional, 23 anos. É um bom atacante, né? O Botafogo foi atrás dele. A informação que a gente tem é que o Botafogo ofereceu 5 milhões de dólares. Eles pediram 8 milhões, isso por 80% do atleta. 8 milhões seria a maior contratação da história do Fluminense, né? Segundo o Vitor Lessa, o Fluminense aposta no tempo nessa negociação, pois acha que ninguém vai pagar esse valor e eles vão reduzir. E aí, vamos lá. Só me preocupa, eu entendo essa negociação se eu soubesse que estavam negociando com outro nome também. Acho o Inestrosa parece ser um bom nome, vi alguns vídeos dele, vi números dele, e parece que realmente é um cara veloz, um cara que chuta com as duas pernas, um cara que vai ser, nesse elenco de hoje, assim, mais uma vez, né? Pelos vídeos, o Lescano estava jogando também e o Renato disse que ele não está pronto para jogar. Então, o campeonato colombiano não é igual ao campeonato paraguaio, é um time de torcida, é um time com pressão, o Atlético Nacional, então é algo diferente do Lescano. É uma situação diferente, mas parece que ele chega para mim com
não claramente titular, mas chega para brigar para ser titular desse time do Fluminense. Ajuda muito. Já falei minha opinião que para mim, para a saída do Arias, tinha que ser um jogador muito mais certo que o Inestrosa. Acho que é uma boa contratação, mas não acho que seria a contratação para substituir o John Arias, apesar de ser a mesma posição. Agora, essa resposta do tempo me preocupa porque o calendário tá aí, ó. Vou abrir aqui os jogos do Fluminense agora. Na quarta-feira, agora, amanhã, né? A gente enfrenta o Palmeiras. No domingo, a gente pega o São Paulo. Na outra quarta, a gente já pega quarta que vem, a gente já pega o Internacional pelas oitavas da Copa do Brasil, um jogo de mata-mata. Depois a gente pega o Grêmio no Maracanã e depois decide a vaga no Maracanã contra o Internacional. Isso, depois tem Bahia. Isso é tudo que eu tô falando aqui o jogo do Bahia é dia 9/8. Então a gente está dizendo aí vamos lá, mais ou menos, bota isso, 14, 20 dias. Em 20 dias a gente tem uma decisão das oitavas da Copa do Brasil contra um time grande, o Internacional, mais jogo contra o Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Bahia. 6 jogos do Brasileirão e mais uma decisão de Copa do Brasil, que são coisas muito importantes para o Fluminense. Então, o tempo é algo que me preocupa nessa contratação. A gente tem hoje um ataque que ninguém, nesse momento, me traz esperança de gol. Até traz, assim, quando eu paro pensar que o Germancano e o John Kennedy traz esperança, traz, mas muito mais por uma sensação minha como torcedor do que pela lógica do que eles vêm apresentando, tanto o John Kennedy na carreira como o Germancano nesse ano. Então, assim, a gente tem 3 atacantes que não estão em um momento onde vão pegar a bola e decidir o jogo, e para isso a gente precisaria de pontas para jogarem para esse centroavante, para ter uma situação muito clara de gol. E nossos pontas também, o Keno não é muito bem aproveitado, o Soteldo fez um jogo muito ruim e entrou, mas na carreira ele é isso, né? Esse pisa na bola, gira, dá um drible bonito, mas não é um cara que joga muito pro time. O Canóbio joga muito pro time, mas não dribla, não chuta, né? Tem esses problemas todos. O Serna é aquilo, um jogo vai jogar muito bem, como jogou contra o Cruzeiro, o jogo vai jogar muito mal, como jogou com o Flamengo. Essa oscilação eterna de Kevin Serna. Então, assim, tudo isso, e Lavega que não pode ser aproveitado, o Riquelme que voltou para a base e também não renova o contrato dele para se ajudar também. Então, assim, tudo isso deixa a gente meio que sem saber o que esperar para esse Fluminense no ataque, e eu espero nomes, eu espero contratação, acho que isso é urgente. Talvez vou encaixar, eu tô fazendo drama, o Soteldo vai resolver jogar pra caramba, o Keno vai voltar e vai jogar. Pode acontecer tudo isso. O Cano voltar a marcar vários gols. Tô aqui torcendo que isso aconteça. Mas hoje, como torcedor, eu não consigo chegar a isso. E o jogo do Flamengo me deixou muito preocupado, porque a gente conseguiu acertar a defesa muito bem, mas aí a gente chegava do meio para frente, não tinha muito o que fazer. Então, a gente precisa de contratação e eu espero que essa semana apareça algum nome em Laranjeiras não, né? No CT apareça algum nome ali para começar uma transformação nesse ataque do Fluminense, que é uma coisa muito urgente. Próximo assunto, Copa Sul-Americana, Copa que para mim, apesar de todos os problemas, inclusive no ataque, os problemas no ataque que a gente tem de elenco, o Fluminense é o favorito para mim para ganhar a Copa Sul-Americana. Posso estar errado em relação a isso, mas é o meu pensamento. O Fluminense é favorito porque é um campeonato com nível bem baixo e hoje começam os jogos de volta das playoffs das oitavas de final, né? O terceiro colocado da Libertadores com o segundo colocado da Copa Sul-Americana, onde os brasileiros estão se complicando demais nesse começo, né? O Grêmio perdeu para o Alianza Lima fora de casa de 2-0, vai ter que reverter isso na Arena do Grêmio amanhã. O Universidade do Chile já passou, ganhou o Guarani do Paraguai de 5-0, já passou, né? Vamos combinar, né? O jogo quinta-feira, mas já está garantido o Universidade do Chile. O Central Córdoba empatou com o Cerro Largo, mas é um jogo que não tanto faz esses dois times num nível absurdo, né? O Bolívar ganhou do Palestino de 3-0. Esse eu não consigo cravar que passou não, porque jogou em casa. Tem altitude, se eu estiver errado, mas tem altitude, né? Tem altitude, então acho que faz diferença. O Atlético Mineiro ganhou do Bucaramanga. Esse fez um jogo, acredito que vai passar o Atlético Mineiro. E eu diria que, se eu tiver que arriscar aqui, Fluminense e Atlético Mineiro são os únicos, além do nosso confronto direto, que eu vou falar daqui a pouco. Independente Del Valle e Vasco, né? Já passou o Del Valle, 4-0 no Vasco. O Vasco não vai fazer
4, 5-0 aqui em São Januário, joguei hoje à noite, muito entretenimento, mas isso não vai acontecer. E o Once Caldas ganhou fora de casa do Bulu Bulu, o Once Caldas já passou também. Então, e o último jogo, Bahia empatou em 0-0 com a América de Cali na Fonte Nova, e hoje vai decidir a vaga, e é o nosso confronto direto, o Bahia e o América de Cali, né? Pelo primeiro jogo, esse placar 0-0 é muito mentiroso. O Bahia jogou bem mais, pressionou muito mais, finalizou muito mais, mas a bola não entrou. Então, assim, confesso que eu prefiro enfrentar o América de Cali porque se mostrou um adversário muito fraco e o Bahia é um time complicado. O Bahia jogando na Fonte Nova é um time que não é fácil de você enfrentar. Então, assim, hoje eu acho que vale o torcedor do Fluminense dar uma secada ali no Bahia. Complicado eu falar isso, sou muito orgulhoso nessa situação. Então, assim, pra mim não, o Fluminense é o favorito contra o Bahia também. Mas, cara, esse negócio também que quem quer ser campeão não escolhe adversário é uma grande balela. É bom escolher adversário sim, e o América é muito mais fraco que o Bahia. Então, vou torcer pro bem do Fluminense e hoje torço pro América passar, pro Fluminense enfrentar o América. É uma viagem mais desgastante do que pra Bahia, inclusive pra gente no Jornada também, mas eu tenho que pensar em bola em campo, a Bahia é muito melhor que o América, tá? Então hoje, 9h30 da noite, vou estar ali e vendo o entretenimento de Fernando Diniz à frente do Vasco também, que hoje garanto entretenimento em São Januário, tá bom? Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Mais tarde, hoje na hora do almoço, tem café aqui pra gente trocar uma ideia. Ontem eu não consegui fazer, cara, correria de charla. Fui gravar, teve reunião, fui gravar lá em Parque Shopping Jacarepaguá. Tudo isso acabou fazendo com que eu não conseguisse fazer o café aqui com vocês, tá bom? Tamo junto, até mais tarde, valeu.